partir deste momento, essa reunião está sendo gravada, portanto. Hoje é dia 21 de maio de 2022, sábado, agora são 9 horas e 5 minutos. Estamos iniciando a nossa 17ª reunião de estudo de filosofia, hoje com o tema Ser Sempre Humilde. No tema de hoje, vamos ver sobre a importância da humildade para administrar a empresa com alta eficiência. Desejamos um bom dia a cada um de vocês que trilham o caminho da evolução espiritual e prosperidade material. Buscai a evolução espiritual e prosperidade material será dado de acréscimo. Bom dia ao pessoal da Tessin, Indústria de Lâminas Magnéticas de Suzano, a dona Yasuko Yamaguchi, o Jorge Sato, a Márcia Yamaguchi, a Vanessa, acho que não está hoje, Vitor Togura, pessoal de Minas, a Natália Botelho, que entrou agora, abraço ao pessoal lá, o Kazuya, o Shigeharu, pessoal da MNS Hortifruti de Pilar do Sul, a Mauri, Donizete não entrou hoje ainda, Luciano, Robert, Washington, Tiago Moreira, Graziela Campos, e a diretoria da MNS, o seu Hélio Horigomi, Tadashi Morioka, bom dia. Teiko Yamamoto, Emerson, cadê? Está em São Paulo aqui, mas não está no vídeo. Da Yamamoto Comercial de Belém do Pará. Seu Eduardo Shiroma, Marketing Digital de Curitiba. Quem entrou de Curitiba foi o senhor Teixun Hiramatsu. Bom dia. Da Paramedical Equipamentos Hospitalares de São Paulo, senhor Katsuhide Itagaki e Leandro Tomoichi Otaki, acho que não está ainda hoje. Bruno Katayama, da Falcone, capital de São Paulo. Daniel falou que ia entrar, não entrou. Hélio Junge ainda não. Seu Euro de Barros Couto, estatístico, funcionário público da Prefeitura de São Paulo. Carlos Wada, da MN Própolis de Mogi das Cruzes. Abraço ao seu Matsuda e todo o pessoal da MN Própolis, viu? Éder Andrade, ele está numa aula, num curso, ele avisou. Mário Augusto Pinhão, Guto Grupo Agro de Pará de Minas, Minas Gerais. Dona Fumiko Ioneta, tradutora japonês-português de Goiânia, Goiás. E hoje temos um ilustre participante, não é convidado, né? É participante. Não é nada de ilustre, não. Hiroshi Kawamura, enfeitar ele. Ele é ex-Kyocera de Sorocaba, ele é o mestre de todos nós aí. Não tem nada de mestre, ele é o traduzido que a gente utiliza também. Seu Marcelino, sejam bem-vindos, enriquece bastante esse grupo aí. Obrigado pela recepção. Sejam todos bem-vindos ao estudo de filosofia, filo de amor e sofia de sabedoria. Filosofia significa o respeito, o amor e o apreço pelo saber. Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, ano 29, expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Eu sou Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais de estudo de filosofia do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwádico do Brasil. Nossas reuniões são mensais, normalmente no terceiro sábado de cada mês, das 9 às 10 horas da manhã, e estão abertos ao público em geral. Qualquer pessoa pode participar, e o link da reunião pode ser repassado a qualquer pessoa. Amigos, conhecidos, estão abertos. A todos pedimos que mantenham seu microfone fechado durante a reunião. Para mais informações sobre como iniciar a implantação de filosofia nas empresas, sobre os métodos de formação de grupos de estudo, também sobre os materiais de apoio como livros e DVD, entre em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com. Para enviar sugestões e críticas, também pelo mesmo e-mail, embraf.p@gmail.com. Agora, os dados atualizados sobre o canal Embraf no YouTube. O canal alcançou total de 8.953 visualizações, com 97 vídeos publicados e 68 inscritos. Falta 99,9, não sei quantos por cento para atingir a meta de 1 milhão, viu, Mauri? Então, os avisos de hoje, acho que são esses. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Bom, sobre o tema de hoje, ser sempre humilde, se perguntar para qualquer pessoa se você é humilde,
eu acho que a grande maioria vai falar, sou humilde, ou eu acho que sou humilde, né? Só que não tem escala para medir o humildômetro, quanto a pessoa é humilde. Acho que acontece de a pessoa achar que é humilde, ou eu acho que sou humilde, mas as pessoas que estão à minha volta, eles não me seguem. Se sondar um pouquinho, talvez vai descobrir que as pessoas me veem como arrogante, como prepotente, e aí não tem o seguir a pessoa assim. Então, no vídeo de hoje, é curto, o vídeo tem 3 minutos e 50 segundos só, mas Inamori ressalta a importância da humildade para administrar bem a empresa, principalmente no fator alinhar os vetores das pessoas dentro da organização, né? Então, acho que podemos entrar no vídeo aí. Próximo item, que é ser sempre humilde. Reforço junto com isso o item ser sempre humilde. Ser humilde também é fonte da aprendizagem, tanto quanto ser sincero. No clássico chinês há um ditado que diz: somente a humildade recebe a boa sorte. Isso significa que pessoas presunçosas não obtêm felicidade nem boa sorte. Estas são atribuídas somente a quem é humilde. Às vezes, as pessoas acham que é humilhante ou vergonhoso ser humilde, ou ser modesto diante dos outros, o que não é correto. O ser humano tende a ser arrogante e orgulhoso em prol de seu próprio engrandecimento quando não possui nada para se orgulhar. Logo, alguém que despreza quem seja humilde e modesto está cometendo um grande erro. Quanto mais cresce a empresa, essa questão torna-se cada vez mais importante para um gestor. Há proprietários de pequenas e médias empresas que se tornam orgulhosos e envaidecidos quando a empresa começa a dar lucro, mas isso impede o crescimento da mesma, pois foi Deus quem retribuiu a humildade por eles praticada, atribuindo-lhes bom resultado. Mas devido à mudança de comportamento, rapidamente a empresa cairá com o resultado oposto. Gravem nas suas almas que nunca se deve esquecer a humildade. Sempre explico o item ser sempre humilde da seguinte maneira. Dizem que à medida que a sociedade se tornou abastada, aumentou também o número de pessoas com valores egocêntricos de autoafirmação exagerada. Posturas dessa natureza só geram conflitos de ego, impossibilitando trabalhos que necessitem de espírito de equipe. Se formos arrogantes, vangloriando-nos de nossa capacidade ou do pouco sucesso que conseguimos, cooperação de outras pessoas, e estaremos obstruindo o nosso próprio crescimento. Para administrarmos a empresa com alta eficiência, mantendo um ambiente agradável de trabalho, com o vetor do grupo ajustado, é importante mantermos a humildade, cientes de que a nossa existência sempre dependerá da existência de outras pessoas. Conforme consta nesse trecho, devemos administrar a empresa com alta eficiência, mantendo um ambiente agradável de trabalho, no qual todos devem estar unidos pelo mesmo sentimento, e o vetor do grupo bem ajustado. Para fomentar essa cultura corporativa maravilhosa, é preciso que o próprio gestor mantenha a humildade. Quando o gestor tomar a iniciativa e mostrar o exemplo, os funcionários o seguirão. Juntamente com esse comportamento de administrador, deve-se pedir aos funcionários que também sejam humildes. Certamente não haverá união de equipe, nem se conseguirá ajustar o vetor do grupo se os gerentes e diretores forem arrogantes e o presidente altivo. Quanto mais elevado for o cargo, mais humilde deverá ser e assim se esforçar para entrar o quanto possível na roda dos funcionários e compartilhar com eles o seu sonho em relação ao trabalho, com o intuito de criar uma cultura maravilhosa, peculiar de sua empresa. Tal esforço é de suma importância. Através de uma postura humilde, tanto da parte do administrador como dos funcionários, a relação humana maravilhosa será criada dentro da empresa e servirá de base para o desenvolvimento da organização. Passou muito tempo. Hoje terminamos por aqui. Muito obrigado. Muito bem. Ô, seu Joel, bom dia. Opa, bom dia, muito obrigado. Feliz dia. No finalzinho, o Inamori-san termina falando, passou muito tempo, hoje terminamos por aqui. Quando assiste só
esse capítulo aí, fica estranho ele falar que passou muito tempo, né? Mas é que esse princípio de hoje é o final da palestra feito em Nagano, então é o final do terceiro DVD. Depois que ele falou 1 hora e pouco, né? Ele está terminando, por isso que ele termina dizendo que passou muito tempo. Para a gente foi só 3 minutos e pouco aí. Então, agora vamos ouvir os comentários dos participantes. Alguém que queira falar, contribuir. Lembrando que a opinião é de cada um, né? O que cada um pensa no momento. Concordar ou discordar é livre-arbítrio, que deve ser exercido em silêncio. E também não tem nada a ver com alguém que falou melhor ou pior, né? Não existe adjetivo na filosofia. Então, se gaguejar, o outro irá sentir superior. Se o outro falar eloquente, você vai sentir inferior. Por favor, a opinião de cada um é cada um. Sobre a humildade que o Inamori está falando, né? Eu separei aqui, na verdade, a palestra, esse daqui, a palavra de um pastor chamado Cláudio Duarte, do canal Palavras da Fé, no YouTube. Ele fala sobre a diferença entre o gostar e o amar, né? Ele explica a ordem, diz que uma pessoa admira o outro, pela admiração respeita o outro, por isso é que nasce o amor. Então, admira, respeita, e aí segue, né? Eu diria, no caso da empresa. Se o líder tem respeito, seus liderados o seguem. Agora, quando a pessoa não tem postura e não tem respeito, então as pessoas não seguem. Mas, como ele tem poder, o que ele faz? Ele parte para coisa que não deve, que é ameaçar. As pessoas seguem pelo temor ou por interesse, né? Eu te pago um bom salário, então você me segue. Numa relação como simplesmente a continuidade está comprometida, né? Porque o espírito de equipe, ele está contaminado pelo egoísmo e pela falha de caráter do líder. Então, eu acho que é isso que ele tá falando. Quando a gente, como líder, e aí pode ser líder de uma pequena empresa com 5 funcionários, ou pode ser com 5.000 funcionários, e líder como pai de família, como mãe de família, não importa, mas um grupo de núcleo familiar, eu acho que isso tem toda a diferença, a admiração, o respeito e o amor nessa sequência. E o Inamori, ele exercita bastante, ele reforça bastante a importância da humildade na posição de quem fica na posição de liderança, né? Bom, eu passo a palavra para o seu Takano, ele não está entrando. Deixa eu comentar rapidamente. Eu estou com problema no computador, não consigo. Essa palestra do seu Inamori sobre humildade, né, remete a gente para a questão mais de ambiente, digamos assim, né, de você ter a humildade de reconhecer que alguma coisa eu preciso procurar até os colaboradores para, né, captar opiniões, tudo mais. Quer dizer, ter essa mente aberta para reconhecer que você também não é Deus, né? Tem que ter a realidade de que nós precisamos sempre estar ouvindo os outros, ter essa questão. Eu esqueci o nome de um participante lá do Seiwágico de Tóquio, que eu conheci ele lá em Tóquio também uma vez, e ele era consultor de administração. Então, ele, como membro da Seiwágico, eles emitia opinião sobre todo o estudo do seu Inamori, a moda dele, e uma que me deixou bastante gravado é que ele fala, no fim do dia,
reserve 10 minutos, faça autocrítica do que você resolveu durante o dia. Se você, nessa autocrítica, autoanálise, digamos assim, achar que foi injusto com algum colaborador, você tenha humildade de chamá-lo no dia seguinte e explicar que você, analisando, avaliando aquilo que eu decidi ontem, acho que fui um pouco injusto com você. Gostaríamos de discutir com você, né, em particular, para ver o que eu errei, o que você também julgou sobre isso. Quer dizer, isso demonstra bem a humildade de quem é chefe, quem é gerente, quem é diretor, o dono da empresa, né? Eu acho que esse é o ponto importante dessa palestra do Soinamori, ser sempre humilde, sempre entendendo que ser humilde não tem nada de humilhante, né? Muita gente confunde que se humilha à toa, coisa assim dessa natureza. Eu acho que é completamente diferente. É isso aí, Paulo, que eu queria. Agora, seu Itagaki, vamos poder comentar um pouquinho esse tema de hoje? Bom, dentro de 78 capítulos do Senhor Ensinamento de Inamori, esse capítulo é um dos capítulos que eu gosto mais, né? Porque ser humilde dentro de vida cotidiana, particular e também qualquer ambiente dentro de empresa também, no meu entender de português, palavra contrário de humildade é arrogante e orgulhoso. Agora, palavra orgulhoso gera de onde? Será que alguém me traz orgulhoso? Não. Sentimento de orgulho, quem gera é próprio dentro de nós, né? Estamos sentindo sozinho orgulho, ter orgulho ou não orgulho. Se não tiver humildade, na verdade, dentro de empresa também, eu vi vários casos que pessoa que falta de humilde está atrapalhando muito para assim alinhamento de trabalho, ou seja, como em qualquer empresa tem que trabalhar e isso cada componente de organização, uma vez que meu funcionário me mostrou que está dando problema, quebrou uma peça muito cara, né? Aí eu perguntei isso aqui, por que aconteceu esse problema? Ele mesmo admitiu que ele errou no procedimento de conserto de equipamento médico, ele errou e acabou quebrando uma peça. Ele mesmo confessou que o senhor Itagaki, eu que errei. Aí eu fiquei muito tranquilo com esse funcionário, porque minha maior preocupação é que o defeito de aparelho que nós estamos comercializando. Eu estava muito preocupado com isso aqui, porque se fosse algum defeito da equipamento que veio do Japão, eu vou ter vários problemas dentro de todos os equipamentos que eu distribuímos para o Brasil todo. Mas ele confessou que eu errei. Então, fiquei muito tranquilo. Até eu agradeci para ele. Bom, você é muito honesto, eu gostei da sua atitude. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque é um caso isolado, que não gera outros equipamentos, né? Então, esse tipo de coisas, pequenas coisas, está faltando muito, né? Dependendo de a pessoa que posiciona alta dentro da sociedade ou dono da empresa, gerente, diretor, etc., etc., está perdendo essa humildade, ser sincero, né? Agora, então, por isso eu acho que uma coisa bem simples, mas uma coisa simples não está sendo praticado por maioria das pessoas.
Então, eu acho que o capítulo é muito importante para nós. Obrigado. Obrigado, senhor Itagaki. Essa postura que o Inamori fala, num trecho aqui do livro, ele menciona a atitude de pequenos empresários. Ele muda quando começa a ganhar dinheiro, né? Quando a empresa começa a ir bem e começa a crescer, aí ele confunde, né? E é muito normal que isso aconteça. Mas ele fala que, pois foi Deus quem retribuiu a humildade por ele praticada. Ele esquece isso. Ele está virando as costas para Deus, e quando vira as costas, ele está virando para que lado? Né? Ele está virando para o lado escuro. Mas a gente não sabe quando isso acontece. Falar dos outros é fácil, mas quando isso acontece com a gente, isso não é uma coisa tão simples assim. Por isso que ele fala, grave na sua alma a importância da humildade, né? Agora, eu estou louco para ouvir a opinião do seu Marcelino. Você pode ficar à vontade, viu, Marcelino? Se você quiser deixar para mais tarde. Mas, se quiser, por favor, apresenta o que você está fazendo agora. Se é ex-Kyocera, não é mais Kyocera, né? Qual a atividade que está fazendo? Por favor. Na verdade, é o seguinte, saí da Kyocera em 2017, né? Praticamente, a Kyocera tinha várias divisões aqui no Brasil, e ela encerrou todas elas e continuou só com distribuição e comercialização de ferramentas de corte, voltada para a indústria metal mecânica. Essa operação persiste até hoje, né? Está aqui em Sorocaba. E depois disso eu fui para a Naldo Brasil, é uma empresa que faz faróis automotivos, aí fornece para a Toyota, a Honda, uma experiência fantástica aí na verdade, assim, eu aprendi exatamente o que é senso de urgência numa empresa automotiva que você tem 3 dias de estoque, 2 dias de estoque, e, vamos dizer assim, qualquer probleminha, você tem que ter uma comunicação muito rápida, né? Então, foi um aprendizado realmente bastante rico. Depois disso, fui para a área de supply chain, numa indústria de telecomunicações, e hoje na verdade, eu estou sem fazer nada, mas até segunda-feira. Segunda-feira começo como gestor industrial numa indústria de borrachas aí. Então, vamos dizer assim, mas fiquei 27 anos na Kyocera, aprendi muito sobre a cultura deles, né? E se eu puder partilhar alguma coisa aí e possa ser útil para o grupo, eu ficaria muito contente. Bom, quer deixar para depois? Quer que eu fale agora? Eu queria, na verdade, deixar os outros muito à vontade, realmente, para fazer os comentários aí, para que, de repente, eu não possa, de repente, me estender demais e acabar, na verdade, restringindo a participação de outras pessoas, que é igual ou muito mais importante que a minha. Marcelino, você está chegando agora. Você tem 3 minutos, por exemplo. 3 minutos? Tá bom. Bom, vamos lá, vai. Eu acho que em 94, o presidente aqui da Kyocera, aqui no Brasil, ele faleceu num acidente automobilístico. E aí, na verdade, na época, um diretor que era da Kyocera, da alta direção da Kyocera, veio aqui para o Brasil, tal, não sei o quê, e ele, na verdade, fez algumas determinações e ele voltou para o Japão e falou assim, não, eu vou ser presidente em chefe aqui da Kyocera aqui do Brasil, né, até que a gente designe uma pessoa. E num desses eventos aí, existe aquele 5 minutos de conversa que vale para uma vida, né. Aí eu perguntei assim, eu na época tinha 26 anos, né, moleque de tudo, totalmente verde, eu perguntei para ele, né, falei assim, nossa, o que é, de repente, o senhor ser diretor na Kyocera, ser presidente aqui da Kyocera aqui no Brasil, né, quanto poder, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Marcelino, não é poder, isso é responsabilidade, né? Aquilo, vamos dizer assim, é uma palavra assim, aqueles 5 minutos de conversa que ficou para mim a vida inteira, que eu acho que assim, quando você encara, na verdade, o poder, né, como alguns mencionaram aí, né, o Tatakisan, se não me engano, mencionou, parece, quando você só pensa em poder, na verdade, a humildade vai embora, isso não tem a menor dúvida,
né? Agora, quando você pensa o poder como responsabilidade, a humildade sempre vai estar colada em você, sempre, 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 né? E quando eu vejo a questão de responsabilidade, assim, eu vejo assim, o papel da gente, assim, na maioria de nós, né, que deve estar aqui, como um gestor mesmo, um gerente, diretor, ou supervisor, ou coordenador, que seja. Na verdade, qualquer pessoa que tem uma equipe debaixo dele, eu acho que gestão é processos e pessoas, né? Da parte de processos, eu acho o seguinte: no mundo que o crescimento tá, assim, a informação cresce assim de uma forma exponencial, né? Vai muito do que o Sr. Tocano falou, de ter humildade para reconhecer que fulano, beltrano, ciclano conhece muito mais de determinados assuntos que a gente. E é isso mesmo, não tem jeito. Humanamente é impossível a gente saber mais que todo mundo sobre todos os aspectos. E aí é que entra a importância das pessoas e você ter uma empatia, na verdade, empatia para entender, por exemplo, que eu preciso do José, preciso do Antônio, preciso da Maria, eu preciso sei lá, de qualquer outra pessoa aí que, na verdade, por simples que seja, na verdade, ele tem um conhecimento muito melhor que você, né? E cabe a você, na verdade, simplesmente juntar todo esse conhecimento aí, mas em prol de um resultado maior da equipe, tá? Eu acho que assim, vamos assim, quando realmente a humildade está colada em você, realmente você consegue realmente resultados grandes com uma equipe, tá? Tem um material que depois eu vou compartilhar via WhatsApp, no grupo do WhatsApp, Paulo, e aí fica à vontade aí para divulgar para os outros membros da equipe, mas tem um material que eu tenho da Kyocera que fala sobre seja humilde, né? E tem uma frase aqui que ele coloca aqui, o senhor Inamori coloca, né? Metade de um tatame quando acordado e um tatame quando dormindo, né? O que ele quer dizer com isso daí? Que você não precisa de muito, mas você precisa, na verdade, muito pouco para viver, e se, de repente, você tiver humildade na vida, por exemplo, na verdade, grandes realizações você conseguirá. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcelino, mas deixa eu te aproveitar. Quando vamos falar, um pequeno que começa a ganhar dinheiro, né? Aquela doença do poder e fama que sobe a cabeça, isso é uma coisa, eu digo assim, é muito comum de acontecer. Mas um ser humano, para receber com responsabilidade esse suposto poder, né? Como é que a gente controla isso? Como é que você vê isso? Como é que, vamos falar, na filosofia Kyocera, como é que o Inamori ensina? Vamos dizer assim, acho que não existe fórmula mágica, né? Mas acho que o que você acaba percebendo é que diminui o engajamento das pessoas ao seu redor. Mas isso também é questão realmente de autocrítica aqui, né? Nesse material que eu falei aí, o primeiro tópico que o Inamori-san fala assim, use a autocrítica para manter a sua humildade. Então, vamos assim, essa é a parte realmente que o Takano-san mencionou, né, da interação que ele teve em Tóquio, de fazer essa autorreflexão para realmente entender o que fez de bom e o que fez de ruim durante o dia. Né? Eu acho que não existe uma fórmula mágica para isso, Paulo. Eu acho que é questão realmente de você perceber, você ter uma percepção que ou você aumentou o engajamento das pessoas ou você diminuiu o engajamento das pessoas. E isso é fácil de você perceber, porque isso aparece no resultado. Vamos lá, em seguida. Eu vou pela tela aqui, vou pedindo a opinião aqui. Na sequência está aqui o seu Euroconto. Obrigado, senhor Paulo. O que já foi exposto até o momento é suficiente para cobrir muito bem a interpretação do que foi dito pelo Dr. Inamori. E gostei muito das falas até o momento. Eu só frisaria uma coisa importante, que é mesmo a quebra do orgulho, né? A gente tem que saber quebrar o nosso próprio orgulho. Quebra do orgulho. E é um contraposto da humildade, né? O inverso da humildade é o orgulho mesmo, como o senhor Itagaki falou. Eu acho que o que a gente pode passar a saber é mesmo o controle próprio, porque o orgulho não é uma coisa ruim. Orgulho próprio, quando a gente guarda para si,
guarda dentro da gente, a gente ter o orgulho de que fez alguma coisa boa, se a gente sabe guardar isso para si, é uma coisa ótima. Mas se a gente externa isso e tenta destruir as outras pessoas que estão conosco, porque o orgulho faz isso, ele acaba destruindo as personalidades, né? Isso é uma coisa péssima. Então, o cuidado que a gente tem que ter é não deixar de ser orgulhoso para conosco, internamente, na nossa consciência, mas não deixar isso transparecer, porque senão a gente destrói a nossa criatividade e a nossa boa relação com os demais companheiros de jornada, né? A modéstia também, de certo modo, que é quase um sinônimo da humildade, eu estava vendo isso no dicionário, a modéstia também tem duas vertentes possíveis. Existe uma modéstia que significa algo simples, é ser simples. Ser modesto é ser simples. Sim. Mas existe uma vertente da modéstia que é o simplorismo, algo que é muito simplório. O simplório significa ignorante. Então, a ignorância, quer dizer, o sujeito, a ignorância ou a falta de uma característica, né? A pessoa fala assim, eu comprei um automóvel, mas ele é extremamente simples, portanto, é um automóvel simples, simplório, modesto. Ele faz o que tem que fazer e não vai à frente. Isso, por um lado, é uma interpretação da modéstia que a gente tem que evitar. O que a gente tem que usar mesmo, e como o senhor Inamori falou, é mesmo a humildade como sinônimo da simplicidade e dessa modéstia, né? E não ao outro lado, que uma pessoa modesta não significa que ela é boazinha, ela pode ser apenas uma pessoa ignorante. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu El. Quebrar o orgulho, né? Ser simples. Vamos lá, Mauri, como é que é isso daí? Funciona no MNS? Bom dia a todos. Bom dia. Explicaram bem, né, essa parte aqui. O que eu podia falar também em relação a essa abordagem da agricultura aqui, que a gente tem que sempre estar escutando no princípio de plantar e colher, né? A partir do momento que você perde a humildade, você começa a plantar desavenças na equipe, né? E como nós não conseguimos fazer nada sozinhos, esse princípio da humildade é importante para o trabalho em equipe, né? Para você manter a sua equipe coesa, todos diretamente focado no seu propósito, né? E essa falta de humildade, esse excesso de orgulho do líder ou do proprietário ou do coordenador da equipe faz esse plantio de ervas daninhas dentro do ambiente de trabalho, né? E a gente começa a colher dificuldades, problemas, perder pessoas boas na equipe, né? Para o mercado, por exemplo, porque nós não conseguimos, a partir do momento que a gente perde a humildade, a gente esquece de dar o valor às pessoas que nos ajudam ou que realmente fazem o trabalho. Nós estamos normalmente na coordenação, no direcionamento, mas a gente esquece que quem realmente executa o trabalho é o operador que lá carrega o caminhão, descarrega, que faz a colheita, que planta de maneira correta ou que regula corretamente o equipamento, né? E a gente acha que só quem compra, quem vende ou quem coordena que deve receber os méritos, né? Mas a partir do momento que um dos grandes fundamentos que eu vejo nessa abordagem da filosofia do seu Inamori é que realmente tem que ir lá na base, olhar a operação, olhar o armazenamento, olhar o plantio, regulagem de máquina, na gestão da logística lá. E quando você perde essa humildade, você fica lá no seu castelo, lá em cima, lá achando que o que deu certo no passado ou os méritos que você está colhendo vai continuar vindo fácil, né? E realmente, quando o texto fala aqui que a partir do momento que você perde o seu orgulho, você vai esquecendo do trabalho básico que deve ser feito no dia a dia e principalmente no relacionamento de pessoas e valorizar a pessoa que realmente faz o trabalho, o repetitivo, que normalmente não tem valor, não recebe feedback ou o salário é baixo, por exemplo, e a partir do momento que essas pessoas que estão diretamente ligadas à execução do serviço ou diretamente ligado à relação do cliente, seja o comprador, o vendedor ou o motorista, o entregador lá, a partir do momento que essas pessoas não se sentem valorizadas, o insucesso é plantado e você vai colher daqui a pouco. Então, o que podia contribuir é isso aí. Obrigado, Mauri. Esse plantio aí tem uma frase que diz: plantio é livre,
a colheita é obrigatória, né? Então, você tem a liberdade de escolher o que plantar, mas o que plantou, depois a colheita ela é obrigatória, por consequência. E isso, na hora de plantar alguma coisa, é fácil, né? Se você errar, tem prejuízo só, mas valores morais, disciplinas, ética, que você planta em você, na tua família, na tua empresa, você vai colher cada dia para o futuro, e essa colheita é uma consequência obrigatória. Guto, está na sequência, Mário Augusto, com soja a 190 ao saco. Como é? Bom dia a todos aí. Bom dia. A soja está 190, mas o adubo aumentou 300%, Paulo Santos. Então, não melhorou muito assim para o produtor, não. Mas... Para manter humilde, né? Assim, consegui contribuir com... Nossa Senhora, foi muito rico mesmo. Primeiro que o Marcelino aí já deu um exemplo de humildade, na hora que ele entrou aí, né? É um exemplo fantástico de humildade, quando ele falou, olha, eu acho que não é tão importante, não são importantes as minhas palavras, os outros são mais importantes, né? Vindo do Marcelino, realmente, para a gente é um exemplo muito, muito legal de humildade. Eu estava olhando aqui, né, humildade no dicionário, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, né? Então, é muito legal, Paulo, porque a hora que você estava falando do empreendedor, que começa a crescer, começa a prosperar, ele perde a humildade, eu acho que talvez a armadilha do processo esteja aí, né? Ele começa a perder a consciência das suas limitações. E isso leva à perda da melhoria contínua, talvez, né? E perda das mudanças, né? E quando ele faz isso, até por sinergia, dualidade, outros em simplesmente vibração, você começa a trazer, a aproximar pessoas com a mesma vibração. Então, você começa um processo de atração de pessoas com o mesmo propósito, né? De desumildade. E aí, eu vou dar outro exemplo, né? Um exemplo ruim que é meu, né? Minhas meninas outro dia vieram para mim e falaram assim, pai, o fulano de tal é desumilde. E eu, na minha arrogância extrema, né? Falei, filha, não existe desumilde, é arrogante. Falou, não, pai, existe desumilde. Falei, filha, não existe desumilde. Ela abriu o Aurélio e falou assim, tá aqui, pai, a palavra desumilde. Falei, nossa, esse é o exemplo da arrogância, né? Minha filha de 14 anos me ensinou que eu realmente estava sendo desumilde. Eu lembrei disso aqui agora. Certo. Obrigado, Guto. Eu lembrei agora de uma explicação que o Inamori deu, um parâmetro para a gente perceber quando a gente está perdendo a humildade e sendo invadido pela arrogância, né? O bom é você ter um chefe, um conselheiro, alguém superior que tem aquela moral e dignidade de dar bronca. Teve um empresário que levou bronca do Inamori naquelas conversas de tomando saquê, né? E depois, quando ele levou a bronca, ele ficou bravo. Mas depois de um tempo, ele voltou para o Inamori-san e falou, nossa, pensando bem, foi graças àquela bronca que eu pude acordar e retomar o posicionamento da humildade, da responsabilidade, né? Então, aí, ter um bom conselheiro, eu acho que isso também é interessante. Aquele diretor do hospital de câncer lá de Barreto, ele fala que ele tem um diretor espiritual, diretor conselheiro espiritual, que é um bispo da cidade. Esse bispo, ele dá bronca lá no administrador do hospital de câncer de Barretos, né? Então, não sei, acho que pode ser um seguro contra a arrogância isso, né? Dona Fumiko, alguma coisa? A senhora está na sequência. Eu achei muito interessante a colocação de todos, né? Realmente, todas as frases tocaram um alvo. E humildade realmente é difícil de a gente saber, de medir, como você falou. Mas eu acho que através de algumas dicas que foram dadas, acho que a gente já pode ir praticando. Porque, assim, pela história do senhor Inamori, ele teve a humildade de colher informações de todas as pessoas, do contador, para ele entender o que é contabilidade, né? O que é uma administração de empresa, porque ele não tinha
esse conhecimento, ou seja, ele era o dono da empresa, estava começando a empresa, mas ele tinha humildade de reconhecer o seu limite. Acho que tudo isso da filosofia, eu acho que foi colocado até agora. Do controle da humildade, eu acho que o mais difícil é controlar o seu próprio ego. Não seria isso? Isso. O que eu faço com o meu ego, né? Muito bem. Para quem não sabe, a dona Fumiko é a tradutora que fez todo esse material que o Inamori fala em português aqui no Brasil, tá? A dublagem feita em cima do texto traduzido pela dona Fumiko. Na sequência, a dona Teiko. Mas eu vi que todos, né, realmente falaram muito bem, né, sobre humildade. Então, hoje, muito bem esclarecido pelos colegas aí. Obrigado. Vamos lá. Seu Teixun Hiramatsu. Seu Teixun, voltou aí. O senhor quer comentar alguma coisa? Desculpe. Paulo, sim. Eu estou em viagem, estou aqui no Canadá, estou num ambiente que eu não posso falar muito agora, tá bom? Tá bom. Canadá, olha só. Eu estou apenas assistindo e ouvindo. Ok. Natália, agora são 9h53. Natália, quer falar alguma coisa hoje? Bom dia para todos. Bom dia. Creio que todos colocaram bem, né? A questão da humildade aí é um assunto realmente que faz a gente fazer uma autorreflexão e saber até onde nós somos humildes. Como cristã, a palavra, né, na Bíblia está uma palavra que Tiago fala assim, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Então, assim, né, até o mundo espiritual nos ensina a ser humilde, né? Tem a sua crença, tem crer no ser superior, no Deus Todo-Poderoso, sabe que ele resiste quando nós somos orgulhosos. A humildade, para mim, é reconhecer que eu não sou sozinha. Eu sempre vou precisar de alguém. Então, saber pedir uma ajuda, porque às vezes a gente está num sufoco e não consegue pedir uma ajuda, falar assim, olha, me socorre aqui, eu não consigo fazer sozinha, preciso da sua ajuda. Então, eu acho que esse também é um princípio da humildade, reconhecer que nós não estamos sós. Alguém pode ser, por mais simples que ele seja, ele tem um conhecimento que possa me auxiliar. E um princípio também é reconhecer que, às vezes, nós erramos. E a gente reconhece quando uma pessoa é humilde, quando ela sabe pedir um perdão, pedir uma desculpa, reconhecer que eu falhei. Né? Alguém aí falou sobre a questão disso, né? De alguém que depois foi lá e reconheceu que foi demais com um subordinado e chamou ele no canto e conversou e se explicou. Isso é humildade, realmente, porque você pedir perdão, reconhecer o seu erro, peço desculpa aqui pelos meus cachorros, são 2 cachorros pastores que são bem agitados. É ao vivo. Então, assim, você pedir perdão é você reconhecer que você é falho. E isso está a humildade. É uma coisa que tem que ser trabalhada todos os dias, todos os dias, porque você sempre tem a oportunidade de ser humilde com alguém, né? Então, eu procuro trabalhar isso e confesso que, às vezes, tem vezes que eu olho para mim, é como alguém falou aí também, que, né, eu acho que foi até você que, aquela reflexão do final do dia que a gente tem que fazer, tem dia que eu faço a minha reflexão e falo, nossa, Natália, hoje você foi mal demais. Por quê? Porque, às vezes, eu vejo onde eu falhei, na falta de humildade, né? E isso aí é uma coisa muito difícil, mas que a gente precisa trabalhar. E eu preciso trabalhar. Era só isso. Ok. Obrigado, Natália. Faltam mais alguns minutos, mas a dona Yasco quer falar alguma coisa? Estava pensando aí na reflexão, né? Vale a pena realmente agradecemos aí a vocês aí que proporcionam, né, essa reunião mensal. Essa questão, gostaria de juntar um pouquinho essa questão do dinheiro com aquela frase que o Marcelino falou, acho que muito sábio, né? Ser diretor, ou mesmo ser líder, né? Não é poder, é responsabilidade. É que nesse período aqui da pandemia a gente se reuniu menos, né? Hoje também temos algumas pessoas acompanhando essa reunião, muitas lideranças não acompanham. E aí, o que aconteceu aí recentemente, que eu estou até bastante entristecida,
assim, chegaram, algumas pessoas foram promovidas, chegaram lideranças novas também. Uma dessas lideranças resolveu arrumar o nosso estacionamento. E agora criaram um estacionamento para diretoria, que era uma coisa que eu tinha praticamente abolido quando eu cheguei. Não faz 2 semanas isso. Quando eu comecei a ver os carros dos diretores e eu comecei a ver o estacionamento restante, aqui fala muito de carro, né? Eu acho que é o sonho de qualquer um. Os carros que estão estacionados fora da diretoria, tem muitos carros muito melhores. Aí, e em compensação, eu tenho colaboradores que eu estou ouvindo, assim, colaborador líder, né? Gente que subiu aí, foi galgando aí né, o plano de carreira, né? No plano de carreira, e chegou a uma liderança, né, supervisor, enfim, que, entre outros motivos, né? Isso é a Rádio Peão que me contou, mas está fazendo um movimento muito forte de querer ser mandado embora, e um dos motivos é porque ele não está conseguindo mais pagar as dívidas dele. Aí eu fiquei tão triste porque eu não queria perder esse colaborador. Acho que não vai ter jeito, vou ter que perder mesmo, e logo, logo nós vamos fazer a rescisão dele, mas a gente não ter orientado, né? Ser líder, ser supervisor não é poder, é responsabilidade. Então, antes até de ostentar, desculpa, mas o termo é esse, né? Muito termo, ostentação que a gente ouve hoje, né? É o sonho de muitos jovens. Ostentar pode parecer poder, mas com certeza responsabilidade não é. E responsabilidade vem antes. Em decorrência disso, está perdendo um cargo, né? Então, como é que é? Também faltou um pouquinho do meu trabalho aí, como para orientar, né, essas pessoas, né? Estou lendo muito seu livro, viu? Nós vamos começar a orientar em cima do seu livro, seu Paulo Seixas. Estou lendo para orientar esse pessoal. Logo, logo, farei algumas consultas aí para orientar melhor a equipe, né? Nesse sentido aí de gestão financeira. Obrigada. Obrigado, dona Yasco. Deu 10 horas apitado aí, mas seu Joel quer falar alguma coisa? Rapidinho, no finalzinho? Pronto, muito bom dia a todos. Poxa, bom dia. A gente aqui, eu fiquei aqui só ouvindo, eu vejo que o conhecimento de todos aqui são estratosféricos, né? Marcelino, São Paulo, São Tacano, São Couto, né? São pessoas assim maravilhosas. Eu li um livro uma vez, né, que é chamado Dinamize Sua Capacidade, né? Esse livro ele fala assim que o líder que pisa muito forte, ou seja, ele tem aquele orgulho muito forte dentro da liderança, ele acaba se afundando nesses próprios passos dele ali, né? É uma coisa bem interessante. Então, isso aí traz o quê? Que a pessoa, independente da escala que a pessoa está dentro de uma empresa, dentro do empreendimento, dentro de qualquer negócio, organização, a humildade cabe no bolso e na mente de cada pessoa. Então, é o que a gente tem que estar sempre buscando, que nem a Natália que falou também, a questão de reflexão, né? A gente tem que, no final do dia ali, quando você vai fazer, antes de dormir, você vai estar fazendo a sua oração, né, de agradecimento ali a Deus pelo dia que teve, né, com as coisas boas e não tão boas do que aconteceu no dia, mas a pessoa tem que ter essa humildade de fazer uma reflexão, ajustar as coisas para o dia seguinte. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, que o líder que pisa muito forte, que tem um orgulho muito forte, e eu remeto ali ainda, eu me lembro quando o ex-presidente Collor assumiu, né, a rampa ali do Planalto, a gente fazia a leitura facial dele, né, olhando assim a leitura facial dele, a gente via assim o quanto orgulho que ele tinha, né? Quanto orgulho, a falta de humildade dele. E aí a gente olha assim e fala assim, mais um que não vai durar tanto tempo assim, né? Então a gente tem que realmente fazer essa reflexão e ajustar o nosso dia para o dia seguinte. E muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Obrigado, seu Joel. Olha na cara do cara e fala, não vai durar muito tempo. Para finalizar, o país cristão, eu fiquei observando alguns dias aí, aquela frase do Pai Nosso que Jesus Cristo ensinou, né? E finaliza assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Né? A oração é essa. Só que o homem, ele faz assim, mas eu caio em tentação e vou de encontro ao mal, né?
A oração é isso, mas não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, eu terceirizo a responsabilidade de não cair na tentação para Deus. Mas como eu sou fraco, eu caio na tentação, e quando caio na tentação, eu estou abraçando o mal, né? E quase todo mundo faz isso. Agora são 10h04, então a gente vai terminando aqui. Eu lembro aqui que, após 1 hora de reunião, não perca a oportunidade de assistir mais uma vez o vídeo de hoje, é o 17, né? Ser sempre humilde. Assistir logo em seguida, ele reforça no seu subconsciente aquilo que o Inamori recomenda, fala, guarda na tua alma a importância da humildade. Para fazer isso, assista mais uma vez, pelo menos, ainda hoje, viu? Não deixa isso para mais tarde, não, que o cérebro vai diminuindo, né? Muito bem. Nossa próxima reunião, então, é no dia 18 de junho, sábado, 9 horas, com o tema ter sentimento de gratidão. Né? Falamos de humildade, agora vamos falar de gratidão no próximo mês, na página 94 do livro Filosofia Kyocera. Ok, então, muito obrigado por participar da nossa 17ª reunião virtual de estudo de filosofia. Um bom dia, bom final de semana a todos. Até a pessoal. Obrigado. Tem cachorro latindo aí, lá. Cachorro dando tchau. Final de semana. Obrigado. Até logo. Obrigada. Obrigado, Paulo. Opa, muito obrigado também. Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Obrigada. E meus cachorrinhos também agradecem lá no fundo latindo. Isso. Tá tudo gravado, viu, Natália? Tchau para vocês.